Hoje a gente vai ver mais uma estrutura, né, que é semelhante ao C++ também, no JavaScript, que são os laços de repetição. Então, vocês estão vendo também, quem tá fazendo algoritmos, né, tá vendo essa parte, e aí vai encontrar bastante semelhanças, né, aqui nessa disciplina. A linguagem de programação, então, ela é bem parecida, né, nesse sentido. E aí eu acho que vai ser tranquilo, né? Então, nós temos 3 comandos para controlar laço de repetição no JavaScript. O while, né, que você precisa de uma condição para que ele continue repetindo. O do while, né, que ele faz uma repetição pelo menos e depois ele testa a condição. E o for. Então, o for é um pouquinho diferente, ele também tem uma condição, mas a gente sempre dá um valor inicial para ele e essa condição, então, vai ir até um valor final. Então, a gente tem sempre um valor inicial e um final para o for. Mas a gente vai ver com calma um exemplo disso. No for, né, a gente pode ter uma estrutura de break, né? Então, essa estrutura, esse break, ele faz com que ocasione, então, uma saída imediata. Por quê? Né? Às vezes a gente tem um problema, né, que tá sendo resolvido por meio de um laço de repetição, em que vai ter uma condição que você deseja que pare o laço. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma instrução de for. Então, um for que está iniciando um contador do 1 e vai até o 10 e ele vai incrementando, então, esse contador. Aí, quando o contador ele passa a ser 5, né, ele está sendo testado nessa condição, se ele for 5, então ele está dizendo aqui para continuar, ele não vai parar. Então, ele pula as instruções restantes e prossegue com a próxima iteração do laço, né, que vai ser... Então, essa variável saída vai receber o que tem na variável A, que é a variável contadora aqui no laço. Já quando a gente usa o break, né, então, o A que está iniciando em 10, nesse caso, ele tem uma estrutura do while aqui. Antes o A iniciava em 1. E aí nós temos uma variável somatória, que ela está sendo inicializada com 0. Então, a estrutura do do vai fazer com que essas instruções elas sejam executadas pelo menos uma vez. E aqui eu tenho o while, enquanto for true, né? Enquanto for verdadeiro, ele vai continuar repetindo. E aí, se a gente analisar a condição, se o A ele for 0, então ele vai forçar uma parada aqui desse laço de repetição. Então, quando o A for 0, break. O que significa? Ele vai parar a estrutura e não vai mais executar nada, não vai mais repetir. A variável somatória, enquanto o A não for 0, né? Então, ele vai testar essa condição aqui, não vai entrar no break. E aí, o que ele vai fazer? A variável somatório vai somar, né? Então, esse mais igual é uma variação
para esse comando aqui que eu vou escrever. Então, é só uma variação, tá? Então, é bem semelhante a gente fazer o seguinte: somatório, recebe, somatório, mais 10, mais A. Então, esse mais igual é a mesma coisa que a gente somar a variável nela mesma, né? Então, é como se fosse o acumulador, só que de uma outra forma aqui escrito, tá? Então, é uma variação que funciona também no C++. Assim como o A menos menos é uma variação do comando A recebe A menos 1, tá? Então, isso aqui também é uma variação que funciona no C++ e no JavaScript. Então, o que vai acontecer? Continuando, a somatória aqui vai somar nela mesma o 10 e o A, né? Então, ela passa a ser 20 aqui, né? A menos menos vai fazer a variável A decrementar, ou seja, de 10 que ela vai estar valendo no primeiro loop, na primeira repetição, ele vai se tornar 9. Então, como o while aqui ainda é true, porque não parou aqui no break, ele vai continuar repetindo. Então, segunda repetição, o A não é 0 ainda, vai fazer o somatório, vai decrementar o A passa a ser 8. Vai repetir, né? Então, ele vai repetir 10 vezes, né? Quando o A aqui se tornou 0, então, se o A é 0, ele vai executar a instrução de break e aí vai ocasionar numa saída imediata do loop, né? Então, isso aqui passa a interromper, né, essa repetição. Então, isso, digamos assim, que é raramente usado, mas é importante que vocês conheçam, né? Caso em algum momento venha a ser necessário, né, esse tipo de parada no meio do loop, né, ou uma continuação. Então, aqui tem a sintaxe do while, né? Nós temos variáveis aqui que a gente faz inicialização, né? Variáveis que vão participar dessa condição. Então, o while vai ter uma condição aqui de continuação, né? No caso, aqui ele vai ter um teste, né? Que vai fazer com que ele entre nesse laço de repetição. Então, aí ele vai executar alguns comandos, né, que tiver aqui. Vai ter um incremento de uma variável que participa da condição, né, e vai, então, repetir até que essa condição ela for verdadeira, né. Aqui, então, a gente tem um exemplo disso. Nós estamos testando uma variável chamada idade. Então, a variável idade, ela inicia com o número 15, né? Então, iniciou em 15. Quando ela chegou no while, ela foi testada. Então, no caso aqui, ela vale 15. 15 é menor que 18. Então, inicia a repetição, né? Então, ele vai entrar no laço, vai apresentar um alert na tela e vai incrementar, né, a variável idade. Incrementou, né, ou seja, somou mais um. Isso aqui poderia ser aquela variação, né, por exemplo, idade mais, poderia ser assim.
incrementou, né? E repetiu. Idade agora passa a ser 16. 16 é menor que 18. Ele apresenta o alert, incrementa a idade novamente. Idade passa a ser 17. Então, idade 17 é menor que 18. Apresenta o alert. Incrementa de novo. Idade passa a ser 18. Idade agora é 18. Não é menor, né, que 18. Como a gente não tem o igual aqui, ele vai parar de repetir. Vamos fazer esse exemplo da idade aqui. Eu vou salvar aqui a minha página em HTML. Então, aqui nós temos uma página com uma estrutura inicial, né? Vou formatar o documento. Vou criar um novo arquivo, que vai ser, então, essa função do while, né? Então, vamos colocar a function idade. Vamos chamar de idade essa função aqui. Então, o que nós temos? Uma variável chamada idade, que está inicializada em 15. Depois eu tenho o while. E aí a gente faz o teste. Idade, enquanto idade menor que 18. Um alert mostrando a idade. E por fim, idade mais para incrementar. Eu vou chamar isso aqui de script.js e vou salvar. E aí aqui eu chamo meu arquivo script.js. Vamos testar essa página. Então, primeiramente, ela é uma página em branco, né? Eu vou agora acrescentar aqui no body um botão para acionar então a minha função. Vou botar um botão aqui. Chamando a nossa função. Aqui falta um ponto e vírgula. Então, olha só. Eu clico sobre o botão. Primeiramente, ele vai mostrar para nós o alert, né? Então, idade era 15, idade menor que 18, né? Mostrou o alert, né, na tela. Incrementou a idade. Então, a próxima idade é 16, a próxima é 17. Quando ele somou 18, ele não mostrou, porque ele não entrou aqui no laço de repetição. Uma coisa interessante para vocês fazer, então, também quando está com dúvida, né? É colocar um alert aqui também para informar. Entrou no laço while. Tá? Para que vocês tenham certeza, né? Se está com dúvida se ele entrou ou não, acrescenta uma informação ali, depois a gente pode tirar. Assim vocês sabem se ele está ou não, né, entrando no laço. Tá?
Então, é uma dica aí que eu dou para vocês. Continuando aqui, nós temos um outro exemplo com o do. Então, o do, lembra o quê? Ele vai executar pelo menos uma vez e vai testar a condição para verificar se ele vai continuar, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma variável count, está inicializada em 0, e aí, então, tem o do, ou seja, ele vai apresentar um alert e vai incrementar o count. E aí ele vai verificar. Count é menor que 10? Quanto é o count aqui? O count é 1. 1 é menor que 10, então ele vai repetir novamente, vai apresentar o alert, vai incrementar mais 1 no count e vai testar. Agora o count é 2, 2 é menor que 10, vai repetir. Então, diferente do while, no while sem o do, né, é que ele vai fazer pelo menos uma vez. O que acontece quando o count aqui chegar em 10, né? Então, quando ele chegar em 10, ele verifica que é menor que 10 e não vai mais repetir. Vamos fazer o exemplo também desse. Então, agora eu tenho um count aqui, iniciando em 0. E essa estrutura, então, passa a ser do. O do tem um alert. Vou colocar um alert apresentando a variável aqui, para a gente ver melhor o funcionamento, né, dele. Count mais, lembrando que é o mesmo que fazer count recebe count mais 1, então é a mesma coisa, só que simplificado. E agora o teste, então, count menor que 10. Atualizar minha página. Então, olha só, a primeira vez o count é 0, né? Então, ele vai incrementar, vai incrementar, vai incrementar até chegar em 10. Então, chegou em 10, para de repetir, né? Porque então, ele vai somar 10 aqui. Vamos supor que nós teríamos mais um alert aqui para ver quanto vale o count depois da repetição. Eu vou colocar, inclusive, eu vou colocar o seguinte. A gente vê esse comportamento. Então, a primeira vez ele é 0, daí ele passa a ser 1. Ó, ele está repetindo, tá lá no laço ainda. Ó, quando ele saiu da repetição, ele é 10. Se a gente tivesse um while aqui sem o do, né, ele seria 9, porque ele não ia ter entrado aqui uma última vez, né, e feito esse incremento. Agora, aqui nesse caso, como ele ainda era menor que 10, então ele acabou incrementando mais um aqui. A gente até pode fazer mais um while aqui para verificar a diferença. Vou fazer um while então que testa um A menor que 10.
colocar um alert, um A++ para incrementar e um alert aqui no fim. E aqui em cima vou declarar então var iniciando em 0. Deixa eu formatar. Atualizou a página. Então ele vai fazer o primeiro laço, né? E vai entrar no segundo laço, que é só com while, né? Então aqui ele vai fazer pelo menos uma vez a primeira repetição e aqui ele vai testar antes de iniciar. Então, se ele tivesse aqui esse count 10, o que ele vai fazer? Aqui ele vai fazer pelo menos uma vez e aqui ele não vai nem chegar a executar nenhuma vez. Vou fazer um alert aqui. Entrou no laço, para a gente ver a diferença. Então, o que acontece? Ó, ele entrou no primeiro laço, mas no segundo não, né? Porque nesse caso aqui, ele entrou uma primeira vez, testou o count aqui, né? Não é menor que 10, então ele não vai repetir. E aqui, como ele testou antes, então ele nem entrou nesse segundo laço, tá? Então, eu exemplifiquei o do while, né? A gente viu a diferença entre eles. E agora a gente vai ver essa estrutura aqui, que é o for. Então, o for, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas a função é a mesma. É a repetição. Só que ela tem umas diferenças, né, na sua estrutura em que fazem que a gente às vezes use mais o for do que o while. Então, dependendo do algoritmo que a gente vai desenvolver, né, é melhor um ou outro. No caso do for, nós temos uma variável início aqui, né, uma variável que vai iniciar geralmente em 0, né? Geralmente a gente inicializa ela em 0, porque o for ele vai fazer uma contagem. Então a condição aqui é até que número que a gente quer que ele vá, né? E nós vamos incrementar ele aqui na própria estrutura dele, né? Então, diferente do que nós fazíamos no while, que era incrementar dentro do bloco dele, né? O for a gente incrementa na própria instrução aqui no cabeçalho do comando, né? Então vejam que eu vou declarar ainda a variável, uma variável contadora fora do laço, né? E aí eu vou inicializar, ó, ela aqui dentro da instrução. Depois eu vou ter em seguida o teste. Então, enquanto i, que é a minha variável contadora, for menor que 10, incrementa.
i++. Outra coisa interessante de vocês saberem é que a gente usa geralmente o i, né? É um padrão entre os programadores usar o i de iteração. Então ele é intuitivo, né? Por isso não se usa cont, não se usa a. Pode usar? Pode usar outra variável sem problema nenhum. Mas é um padrão, né? Uma convenção usar o i para o laço de repetição for. Então, nesse caso aqui, né? Nós temos sempre um início, uma condição e uma iteração. Se vocês deixarem de fora algum desses elementos, vai dar erro e não vai funcionar esse comando, tá? Então, vocês têm que prestar atenção sempre nessa estrutura aqui do for. Lembrando que ele sempre vai fazer a repetição de um bloco, né? Assim como o while, mas o while, no caso, a gente tem uma variável que pode começar em qualquer valor, né? E o for a gente usa para quando a variável vai, quando a contagem vai começar em 0, tá? Então, o while é para quando as repetições não são conhecidas e o i e o for é quando a gente sabe quantas vezes se quer repetir, tá? Então, geralmente é usado nesse sentido. Então, olha só, vou declarar ela aqui. O i inicia em 0, coloca-se ponto e vírgula, enquanto o i for menor que 10, eu quero que incremente. E aí eu vou mostrar o i aqui no alert. Então, olha só, primeira vez que eu passar no laço, né, o primeiro valor vai ser o 0. Então, ele não incrementou ainda, né, então ele vai ser 0. Na segunda vez, ele vai ter incrementado, tá? Então, ele é um pouquinho diferente do seu funcionamento, ó. Vai incrementar até 9 e vai parar. Agora, se eu quero que vá até 10, eu acrescento um igual. E aí ele vai até 10, ó. Tá? Então, essa aqui é uma estrutura, então, bem interessante de se usar quando se necessita repetição, né? E agora, eu vou fazer um exemplo, né? De uma tabuada, tá? Então, eu vou fazer na página principal ali, desculpa, vou fazer uma caixa de texto. Então, vou acrescentar aqui no meu body, vamos colocar um label. Vou colocar aqui valor. Vocês podem depois acrescentar mais alguma informação, fiquem à vontade, tá? Um input, então uma caixa de texto do tipo number, que aí ele vai me dar aquela possibilidade também de selecionar a partir do seletor. Mínimo 1, máximo 10, né? Porque eu quero a tabuada dos números.
Eu vou deixar possível, então, selecionar de 1 até 10 para fazer a tabuada. Vou colocar um require aqui e um ID txt valor. Então, eu vou fechar aqui o nosso input. Fechou. E aqui o meu botão, então, vai chamar a minha função tabuada. Vamos colocar aqui, calcular tabuada. E aí, eu vou apresentar o resultado agora dentro de uma div. Vou chamar essa div de resultado. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Solicitando um valor, né? Uma entrada de um valor usando o nosso antigo input do tipo number, né? Essa caixinha de texto do tipo número. Um botão, então, para chamar a função que eu vou escrever no JavaScript. E uma div para apresentar o resultado dentro da nossa página. Vou atualizar só para ver aqui como que ficou. Então, tá aqui o label, a caixa de texto e o botão. Voltando agora no script, a gente vai escrever a função. Então, agora a minha função vai se chamar tabuada. Deixa eu apagar esse restante aqui. Então, primeiramente, eu vou ter a entrada de dados e eu vou ter, né, o processamento. Na entrada de dados, eu tenho que fazer o quê? Pegar o valor que vai vir daquele TXT, certo? Então, eu vou declarar uma variável chamada valor. Vou colocar um mais aqui para que ele incremente, então, esse valor. Então, getElementById para pegar o valor do elemento, né, que está dentro do elemento. E eu tenho que indicar quem é meu elemento, né? Então, voltando aqui, quem é meu elemento? TXT valor, esse é o ID do meu elemento. Ponto value para ele pegar o valor. Ok, aí eu tenho a entrada de dados, agora eu vou para o processamento. Vou fazer uma coisa aqui bem interessante também que vocês vão utilizar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mensagem antes, né, dentro dessa variável. Então, isso é possível em JavaScript, tá? Então, o que eu faço? Eu vou colocar um H2, né? Eu estou misturando HTML com o JavaScript. Então, nessa H2, eu vou ter um título, né? Tabuada do. Então, eu estou concatenando informações nesse caso. Eu quero a variável valor,
Então, vou concatenar ela e vou concatenar, então, o fim desse título. Depois tem um exercício que vocês vão poder montar uma tabela também dessa forma. Aqui no for, vou criar minha variável aqui dentro do laço, tá? Para vocês já conhecerem isso também. Então, ele vai iniciar em 1, né? Porque não tem a 0, né? Na tabuada, a tabuada sempre inicia no 1, né? E vai até 10. E mais para incrementar. Aí eu quero que a variável txt que eu estou concatenando informações, concatene então um BR para fazer uma quebra de linha. E aí, vou concatenar o I mais agora o multiplicação, colocar um X assim fica melhor. Dá um espaço. O que ele vai imprimir? Então, ele vai imprimir todas essas informações, eu já explico com calma como é que fica. Então, agora o igual. E aí, eu vou acrescentar aqui a multiplicação da tabuada, que é o I vezes o valor. Fecha parênteses, ponto e vírgula. No final, eu ainda não estou mostrando, né? Então, observem que eu só concatenei tudo numa variável. Para mostrar, eu preciso pegar o elemento que eu quero escrever, né? Que é aquela div resultado. Ponto. Inner HTML, que vai receber o txt, que é a variável que eu estou concatenando todas as informações. Vamos ver se deu certo isso aqui. Que era a tabuada do 2. O que aconteceu, pessoal? Vamos lá para mim explicar o passo a passo. Primeiro, aqui no HTML nós temos então a caixa de texto e um botão que chama a função tabuada. Essa div, ela tá criada aqui, ó, tá criada aqui. Então ela é um elemento que não tem nada dentro ainda, né? Se eu colocasse aqui alguma coisa, ó, ele ia aparecer aqui, tá? Então, vejam que ela é uma div que ela está construída na nossa página. E aí, aqui no script, eu estou criando a função tabuada, né? Que eu chamo aqui no botão. Eu estou entrando com o valor, então, de quem? Do elemento txt valor. Quem é o elemento txt valor? Na nossa página é essa caixinha aqui. Então, essa caixinha tem o ID txt valor. Esse txt valor eu estou chamando aqui. Então, pegando esse elemento pelo ID e
trazendo o valor dele para dentro da variável valor. Depois, eu estou criando uma nova variável chamada txt. Dentro dessa variável txt, eu estou fazendo uma concatenação de informações. O que é uma concatenação? Eu estou inserindo nela elementos e informações, né? Então, por exemplo, eu estou colocando um elemento aqui, uma tag HTML, tá? Porque essa tag HTML aqui, depois ela vai ser jogada lá para a página HTML por causa da div, tá? Então, daí eu tenho aqui um título, aí eu concatenei aqui o valor que veio da nossa caixa de texto e finalizei a tag de título. Depois, eu criei um laço de repetição e concatenei uma quebra de linha, a informação que tem no i, um x, o valor, então, que veio da caixa de texto, um igual, e fiz a multiplicação aqui, direto também. Então, fiz a multiplicação do i vezes o valor. Então, ele vai repetir isso aqui. Inclusive, eu vou colocar uns alertas aqui para a gente ver essa estrutura funcionando, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um alert aqui para mostrar primeiro esse txt, tá? Vou colocar um alert para mostrar, pode ser, deixa eu ver, o i vale, vou colocar aqui. E mais um alert para mostrar para vocês essa multiplicação, tá? Então, vou criar aqui até uma nova variável chamada total para receber a multiplicação. Vou colocar um alert aqui também para mostrar o valor, tá? Mais um alert aqui. O valor é... Isso aí, vamos encher de alert para vocês entenderem essa estrutura bem direitinho. Aqui, então, o total. E aqui, um alert para mostrar esse txt depois com todas essas informações aqui, tá? Então, vou atualizar a página. Vou até colocar ela aqui do ladinho para a gente ver. Então, eu vou colocar um valor. Vou colocar o valor 3. Aciono o botão. O que aconteceu? O primeiro alert está me mostrando o que tem na variável txt, que é o H2, tabuada do, né, o valor, que é o 3 que a gente pegou da caixinha, mais, né, fecha a tag do H2. Vou clicar em OK, vai mostrar esse alert da linha 7. O valor é 3, né? Porque lembrem que ele está pegando e guardando na variável valor o que tem dentro da caixinha, né? Que a gente pegou pelo getElementById e o ID dele. Mais um OK, ó, o i vale 1, porque estamos na primeira vez, né, que estamos repetindo aqui. Ó, o alert está mostrando o total, então ele multiplicou 1 vezes o 3, tá? Então, mostrou o total para nós. Depois, ele concatenou o BR,
junto naquele antigo TXT que nós tínhamos aqui. Então, aquele TXT ele já tinha essa parte, né, do H2, tabuada do 3 barra, né, H2. Então, ele concatenou um BR, né, um barra BR, mais, né, o I, daí um sinal de vezes, o 3 e o resultado. Concatenou tudo na variável TXT. Tá? É isso que o alert está mostrando para nós aqui. Aí ele repetiu novamente. Quando ele repetiu novamente, o I passou a valer 2. Agora o total é 6. E aí ele concatenou de novo essa linha 13 aqui. Então, concatenou mais uma informação. Tá? Quando a gente clica em OK, ele vai repetir de novo isso aqui. Agora o I vale 3. O total é 9, porque ele fez a multiplicação e concatenou mais uma informação. Então, ele vai fazer isso durante 10 vezes. Ele vai só concatenando essa informação aqui. Aquela de antes é só uma vez, porque ele está fora do laço de repetição. Tá? Então, 7, ele está repetindo. 8, 9, 10. Observem que toda essa informação aqui, aí ele agora que terminou a repetição, ele vai pegar então a informação, né, que está dentro da variável TXT que foi concatenado aqui e vai jogar onde? Dentro do elemento que tem o ID resultado. Quem é esse cara? Esse aqui que tem esse ID, né? Então, a nossa div vai receber toda essa informação aqui, né? Então, quando eu clico em OK, ele vai lá e joga a informação concatenada dentro da div. E aí, como ele está jogando dentro da div, ele vai transformar em HTML, então ele vai entender, né, interpretar o BR aqui como uma quebra de linha e o H2 como um título. Então, pessoal, vocês ficaram com dúvida em relação a alguma dessas estruturas? Que agora, então, nós temos um exercício do fatorial aqui para vocês realizarem, tá? Eu vou colocar esses dois arquivos para vocês aqui também. Deixa eu parar a gravação.